Salve, super bem-vinda, super bem-vindo. A gente está aqui no seu Splash Entrevista e olha que delícia a minha convidada de hoje, que já tem disco novo. Aliás, é alguém que eu sempre quero ouvir o que ela está fazendo de novo e agora ela vem com... Como é que chama mesmo, Ana? Saudade de ontem, melhor que ontem. Melhor Estou que brincando ontem. contigo. Eu tô É, brincando contigo. Tudo bem? tudo bom? Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu fico super feliz de ter você aqui também, alguém que eu queria entrevistar há muito tempo, e juro que não é por causa de trem-bala, só, apenas. Que coisa Apenas, boa, bom saber. apenas. Olha, super bem-vindo, a gente está aqui nessa nossa conversa, que agora tem até uma novidade, a gente tem uma cartela de bingo, assim, com várias perguntas, letra B, I, N, G, O, eu quero ver se você responder todas, você completa a cartela, eu acho que você vai Ok. responder todas, porque se tem uma coisa que eu te admiro é que você é super transparente, honesta e, como artista, sobretudo, é alguém que usa essa tua vida, essa tua experiência na flor da pele. Aliás, né, melhor que Sim. ontem é totalmente sobre isso, né? É sobre tudo que você sentiu nesse tempo todo, é sobre tudo que você viveu, inclusive com os flashbacks. Total, é super sobre isso, assim. Melhor que ontem tem esse peso aí dos 2 últimos anos, 3 últimos anos, que não foram fáceis pra ninguém, né? Foi um período difícil. E aí eu acho que eu juntei alguns amigos, assim, que compartilham dos meus sentimentos, que vivem também Uhum. da arte, pra gente poder falar sobre isso da maneira mais transparente possível, da maneira que mais possa tocar as pessoas. E aí saiu esse discão bonito aí. Qual foi a tua reação para esse período tão difícil que a gente passou? Eu fiquei travada, assim, eu fiquei uns 2 anos sem pôr a caneta no papel, sem escrever nada, eu tentava escrever, e aí eu ficava muito frustrada, parecia que não saía nada interessante. E aí também, assim, eu tava até falando sobre isso ontem, é, eu sou muito de escrever sobre o que eu vivo, né, sobre as coisas que eu experimento, e aí a gente tava trancado em casa, fazendo a mesma coisa todo dia, esperando isso acabar, isso, né, a gente poder sair de novo. Então, eu até falei pra minha mulher, assim, eu falei, cara, quando a pandemia acabou e a gente pôde, de fato, sair, voltar a viver as coisas, eu falei, vamos viver o máximo possível, vamos sair, vamos, se alguém chamar a gente pra ir na casa, Vamos em vamos, tudo. porque eu quero ter experiência, eu quero viver pra poder compor, assim, isso fazia Sim. muita falta pra mim. Agora, mas você acha que isso chegou a afetar, assim como saúde mental? Eu tenho, aqui no nosso alto, eu olho a bomba. Assim, será que tem alguma coisa que te afetou de saúde mental? Muito, e eu digo isso porque muita gente passou de fato por isso e disso sai uma coisa criativa. Mas talvez a cabeça da gente ficou um pouco complicada. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade no meio da pandemia. Foi ficando complicado num ponto assim, eu tive crise de ansiedade, de ir pro hospital mais de 2, 3 vezes, assim, num mês, achando que eu tava morrendo, que eu tava com dor no peito, que eu tava. E aí chegava lá, fazia todos os exames, e o médico olhava pra mim e falou, cara, é ansiedade, você tá ansiosa. E aí eu procurei um psiquiatra, fui no médico, ele me passou o remédio, aí a gente começou um tratamento com terapia, tudo. Mas foi bem tenso, assim, pra mim, esse período de saúde mental foi difícil. Dá para culpar só a pandemia? Ou, às vezes, eu acho, pela exposição que você teve, e você sendo essa pessoa tão corajosa, talvez a reação de muitas pessoas também tenha mexido um pouco contigo, ou não? Super, super. Eu acho que o ambiente digital ele tem muito um papel importante nesse meu quadro ansioso, principalmente porque eu sempre falo isso quando me perguntam assim sobre a pandemia e tal. Eu tinha muito contato, meu público tá muito na rua, né? Meu público é a senhorinha que escuta trem-bala e se emociona, é a mãe que tá indo buscar o filho na creche. Então, andar na rua, encontrar essas pessoas, receber o carinho físico, né, das pessoas, essa experiência, esse contato, era muito bom e eu me sentia, embora tivesse as pessoas que sempre tem lá, que falam um monte de coisa, tem as pessoas que te dão esse carinho, que tem essa troca. E aí, na pandemia, meio que não tinha mais, né? Era só o lado ruim. Você não tinha mais esse apoio, né? Só começou a vir coisa ruim. Exatamente. É. Só coisa ruim. Aí eu entrava na internet, as pessoas, assim, quando estavam falando de mim, estavam falando coisas muito ruins, coisas Uhum. assim, difíceis de ler mesmo, assim, que depois de um tempo eu comecei a entender que essas coisas dizem Ah, muito mais mas sobre elas do que sobre é mim, né? óbvio, Acabei, né? acho que, É, é. ressignificando isso. Mas nesse. Assim, eu também.
sou e era nesse período muito jovem. Quando o Trem Bala aconteceu, eu tinha Isso 18 é anos. verdade. Então a minha cabeça foi se fortalecendo, né, com essas coisas, mas foi na marra, assim, foi sofrendo, foi lendo as coisas e Você chorando. diria que você está invencível agora ou você ainda sente que você está lançando um disco novo? Talvez venha gente novamente te atacar, Sim. mas claro que vem muito mais gente te elogiar, como eu, por exemplo. Mas você está preparada se vier uma outra onda negativa? Eu acho que eu tô, sim, cara. Eu acho que não sei se invencível, acho que as coisas acabam afetando a gente em algum nível, assim. É muito difícil você ler coisas. Tem gente que fala coisa muito cruel, assim, sabe? Isso é até uma coisa que eu fico me perguntando, cara, como? O que que te leva a dizer essas coisas sobre uma pessoa que você nem conhece? Mas eu procuro entender que é isso, assim. Às vezes essa pessoa tá passando por um monte de coisa e ela tá jogando as frustrações dela pra outra pessoa, ou às vezes ela não se sente confortável me vendo num lugar que ela gostaria de estar, ou estando É. feliz com uma coisa que eu faço, como ela gostaria de estar. E aí, cada um com seus problemas. Acho que você colocou muito bem quando você diz que esses ataques dizem muito mais sobre as pessoas que estão fazendo do que sobre você, né? Total. É muito importante a gente não achar que isso é um espelho, né? Isso é que é importante, né? Total. Sobretudo num álbum tão transparente como esse, que é mais do que tudo que você já gravou hoje, eu tenho certeza. E eu acho que isso tem a ver com como eu falo, um sentimento de conquista. Eu falo, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho a minha vida, eu 100%. tenho amores. Eu tenho, sobretudo, a minha família, que eu acho que é uma coisa importantíssima Uhum. para você. Aliás, no nosso G do Bingo tem guardado as 7 chaves ali. Eu sei que a tua relação com a família vai desde a musical, você fez um disco lindo, o disco sertanejo, que, se não me engano, me corrija, era uma homenagem, um carinho para o seu Sim, avô, pro meu não é avô. isso? Uhum. E até as músicas que hoje falam da homossexualidade, dos afetos que foram conturbados, você não tem pudores de nem a Flora, nem Kármico, de falar, olha, é isso, a minha família está do meu lado, né, mesmo nesses momentos mais difíceis. Qual é o papel dessa família para você, Ana? Ah, é fundamental, assim, a minha família é minha base pra caramba, assim, tanto que nesse meu processo de me assumir e tal, eu me assumi muito cedo, né, eu comecei a namorar a minha mulher hoje, a gente tinha 14 anos, pela internet, então eu tive que me assumir muito cedo pra poder viver esse relacionamento, pra poder encontrá-la, pra poder, enfim, e eu tinha muito medo, assim, e a partir do momento que eu contei pra minha família sobre isso, e eles reagiram da forma que eles tiveram que reagir, mas super do meu lado, me aceitando e nunca deixando de me amar, de me Hum? apoiar, isso me deu uma coragem de, assim, eu não preciso fingir pra mais ninguém que eu não Claro. sou exatamente o que eu sou, porque a minha família, que é quem importa pra mim, tá do meu lado. Então, assim, eles têm esse papel fundamental em todos os aspectos da minha vida, até desde a minha sexualidade, até a musicalidade, até as coisas que eu vivo na fase adulta, toda essa parte da minha saúde mental, minha família é fundamental, assim. Você, não é só a sexualidade na sexualidade, melhor dizendo, que você quebra esses paradigmas. Eu achei toda a coisa do OnlyFans genial. Porque você reverte todos os estereótipos. Um lugar onde só tem modelão, aquela coisa toda, você fala assim, como era que é a sua frase? Vai pintar gorda no OnlyFans? Como é que você falou? É isso, vai ter gordo de lésbica no OnlyFans, sim. Exatamente, exatamente. Mas só uma pessoa que é muito segura, muito amada, sobretudo, pode brincar com isso. Eu tenho certeza que a tua intenção era provocar, não uma provocação barata nem ligeira, mas Uhum. mexer com esse alicerce. Claro que o OnlyFans foi uma super estratégia de lançamento, mas, como toda boa campanha de marketing, você tem que ter uma intenção por trás. Essa é a pergunta Com certeza. indispensável para você. Com certeza. Eu acho que essa foi um salto da fé, assim, essa estratégia, na verdade. Eu fiquei muito apreensiva de fazer isso, porque realmente, assim, a gente imaginou que fossem ter muitas respostas negativas, que as pessoas fossem dizer muitas coisas muito duras, porque já dizem quando eu não tô de calcinha e sutiã no Instagram, imagina quando eu estou. Né? Então, assim, eu falei, cara, a gente vai ouvir muita coisa ruim, assim. Eu conversei com a minha equipe, tive várias conversas que a minha equipe ficou muito preocupada, ficou todo mundo, cara, você tem certeza que você quer passar por isso? Vai ser tranco, vai ser complicado, as pessoas vão dizer Uhum, coisas. uhum, Eu falei, uhum. cara, eu sei, mas assim, primeiro, quem me conhece sabe que é a música que a gente estava trabalhando, ela fala muito sobre esse ambiente tóxico digital, né? E sobre como as aparências ditam as coisas. Então, eu acho que não tinha um jeito melhor da gente falar sobre isso do que usando a opinião das pessoas pra rebater o que elas estão, né? Pra provar o ponto da música.
Eu fiquei muito chocada, porque a gente achou que fosse ter coisa ruim, muito mais do que coisa boa. E aí, de repente, eu comecei a receber muita mensagem de muita gente falando, cara, que legal você ter coragem de fazer isso. Eu acho que eu vou fazer também. Ou eu acho que, pô, eu vou de repente dar um ensaio desse pro meu marido. Umas paradas assim, e eu fiquei muito em choque. Porque eu falei, cara, eu achei que a reação fosse completamente outra, e de repente eu comecei a ver uma onda de gente se aceitando e se entendendo, que isso foi uma coisa que eu falei também na época. Eu me senti muito desconfortável fazendo ensaio, né? Porque a gente teve que fazer ali um ensaio pra divulgar. E não é uma coisa que tem nada a ver comigo. E a gente é acostumado a se entender na sociedade como corpos não sexy por ser gordo, por enfim. E aí eu vi as fotos e eu amei. Eu achei lindo. Eu achei que fosse ficar muito caricato, e aí, não, eu achei que ficou sexy, achei que ficou Não, tá bonito. vendo? Então, até eu me surpreendi com o resultado, assim. Vou fazer uma pergunta bem aleatória aqui, que é a nossa letra B aqui. Você teve essa Certo. coragem de se expor assim. Você participaria do BBB como essa figura é, aberta, assim? Cara, essa pergunta. Eu Eu não me sou faço essa boninho, hein? Pelo amor pergunta. de Deus. Eu me faço essa pergunta muito, muito. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu iria, porque. Não sei, eu acho que, assim, hoje eu já me vejo nessa posição que você perguntou, você acha que você agora é invencível, você pode ler qualquer coisa. Eu acho que eu tô muito pronta pra crítica, assim, nesse sentido de que, eu já ouvi muita coisa muito ruim, então agora o que vier veio. Mas ao mesmo tempo eu acho que pra mim, lá dentro, a experiência ia ser muito ruim, porque eu sou uma pessoa muito fresca com as coisas, de tipo assim, limpeza, as coisas estarem no lugar e tá tudo Eu bagunçado, acho. sabe? Eu acho que eu ia me dar mal nisso. Mas você acha que um programa como o BBB é espaço para discutir, sobretudo, sexualidade, autoafirmação, autoestima, essa coisa toda? Acho muito. Eu acho o BBB uma ferramenta de experimento social muito pouco valorizada, assim. Eu acho que as Ó. pessoas. Eu gosto muito de assistir o Big Brother, exatamente por isso, porque você coloca numa casa pessoas que não têm nada a ver, pessoas de diferentes classes, pessoas com diferentes interesses, de diferentes cores, de diferentes sexualidades, religiões, e todo ano a gente tem uma discussão muito pertinente sobre algum assunto que é muito importante e assim, essa situação que está lá dentro da casa, que a gente trata como entretenimento, abre uma discussão na vida real muito importante e muito complexa, né? E Sabe? eu sei que todo mundo te pergunta se você já enjoou de trem-bala, mas a minha pergunta é: você não enjoou de gente perguntando para você se você já enjoou de trem-bala? Super, super. E é muito engraçado, porque como é que eu posso. Assim, eu enjoei, óbvio que eu enjoei do hate, eu enjoei das pessoas falando coisas ruins sobre a Claro. música, mas nunca da música. Essa música eu falo isso, esses dias eu falei isso com um amigo meu, ele veio falar pra mim, ele fez uma brincadeira com o Trembala e falou: "Não, tô brincando, não precisa cantar não". Eu falei: "Cara, as pessoas agem como se eu odiasse Trembala. Eu amo Trembala, Trembala é a música da minha vida. Trembala mudou a minha vida pra sempre, sabe?" Mas quem vai ver o show de Melhor que Ontem? Aliás, é um show de Melhor que Ontem ou é um novo show da Ana Vilela? É um show de Melhor que Ontem, não tem só Melhor que Ontem, a gente colocou alguns covers, algumas músicas minhas também já de outras épocas que não pode deixar de ter, a própria Trembala promete, que não dá pra tirar do repertório de jeito nenhum. Tá vendo? Mas é um show de Melhor que Ontem, assim, eu quis fazer uma turnê que contasse essa história para as pessoas, sabe? Que contasse todo o processo do disco, como é que ele foi imaginado, como é que ele nasceu, o porquê dessas músicas estarem ali. O disco ele tem uma história mesmo, desde o momento que a primeira música ela é muito mais pesada, ela é muito mais cheia de raiva ali, né? Tem a coisa da solidão, e depois ele Sim. vai se tornando um disco mais suave, né? E vai tendo uma leveza diferente, que eu acho que conta muito do que eu vivi também, no processo que eu vivi, né, de pandemia, de depressão. Mas como as pessoas receberam isso? Foi muito bonito. Eu gosto muito de prestar atenção no público no show, assim. Eu acho Sim, sim. que é um termômetro maravilhoso, né? Mais do que as métricas de todos os streamings e de tudo que a música tá. Eu acho que o melhor termômetro é quando você tá ali olhando para as pessoas e entende Exatamente. exatamente o que elas estão sentindo. E eu senti uma emoção muito bonita, assim, sabe, da galera. Eu acho que esse é um disco que as pessoas se identificam, até porque é o que eu falei, a pandemia ela foi uma realidade para todo mundo. As pessoas
todo mundo passou por esse período de incerteza, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela num relacionamento, né? Muita gente terminou o relacionamento durante a pandemia por não saber lidar com tudo isso. E eu acho que as pessoas, elas se identificaram, assim, eu me senti muito abraçada naquilo ali. Eu tinha muito medo de fazer o show e de como seria a reação das pessoas, por ser um disco muito intenso, por ser um disco muito diferente da fofurinha que eu trazia ali nos outros trabalhos, e acabou Ah, que foi muito bem recebido, assim. mas Ana, aí eu acho que a Independente, eu acho que mais do que uma música fofa, eu acho que as pessoas que gostam de você querem uma verdade. E no Melhor Que Ontem você entregou uma verdade atrás da outra. Por isso que eu gostei tanto do álbum. Que lindo, obrigada. É sempre o que eu procuro fazer, assim. Eu gosto muito de. Eu acho que a verdade do artista é uma coisa que é irrevogável. Assim, você não pode abrir mão desse fator para escrever. Porque as pessoas querem ficar com o que você sabe? Eu acho que a partir do momento que você expõe. Parte do artista é ser vulnerável também. Parte de ser artista é ser vulnerável. É se deixar mostrar mesmo quando você é fraco, mesmo quando você está sofrendo. E eu acho que essa verdade ela é essencial para o trabalho do artista. Assim, eu não me vejo não fazendo isso. Genial. Olha, uma conversa tão incrível, com tantas provocações. Vou fazer mais uma só para terminar. Você falou que tem várias covers no show. Não precisa dar spoiler, não, para a gente ver, mas porque todo mundo está fazendo, eu vi o Thiago fazer, e todo mundo está fazendo. E tem uma cover da Rita ali. Tem. Tem super. Ah! Então, vai, só para esse fã aqui que não conseguiu ir no show ainda, o que você quer da Rita Lee e por que você escolheu essa música? Eu canto Mania de Você. Uhum. Porque eu queria cantar Rita, mas eu queria cantar a Rita mais acessível possível, assim. Eu queria que as pessoas Sim. celebrassem a Rita no show. Yeah. Porque a Rita, no meu trabalho, ela tem um papel fundamental e na minha vida, e no que eu sou Todos nós, enquanto né? artista, enquanto mulher, de me inspirar muito nela, assim. Eu acho que ela foi a mulher de um tempo e ela foi incrível no que ela fez o tempo todo e tinha uma verdade muito intensa também. Uhum. E eu queria celebrar essa Rita de uma maneira que todo mundo viesse junto, assim. Então eu falei, mano, vamos fazer uma música que todo mundo conhece, que todo mundo vai saber cantar, pra gente poder comemorar o que foi esse mulherão que né, mudou a história da música brasileira pra sempre, assim. Então eu quis trazer uma coisa marcante. Nesse sentido, você não poderia ter escolhido uma coisa melhor. Que seja você, essa herdeira maravilhosa da cacica Rita Lee, e que leve muito e que traga para a gente sempre músicas maravilhosas como essas de Melhor Que Ontem. Ana, amei falar contigo. Também amei. Perdi o show da estreia aqui, mas eu te cato. Porque a turnê é do Brasil todo. Você vai viajar ao Brasil? Brasil todo. A gente já tá É? tendo algumas datas aí, tem São Paulo, tem Ah, Goiânia, tem Portugal também, agora a gente tá indo pra Europa. Portugal, é verdade. Tem Portugal e tudo. Sim. Então pode deixar. Mas eu vou te convidar, onde você tiver e for ter show, você me fala que você vai estar lá com certeza. Pode deixar que eu te pego ali na esquina, tá bom? Isso aí. Um beijo enorme, parabéns mais Um uma beijo, vez. Zeca. Uau.